Desde que eu conheci o conceito de intencionalismo, muita coisa mudou para mim. A minha rotina mudou completamente depois disso. Eu automaticamente comecei a planejar mais, me organizar mais e ter muito mais satisfação. Mas como eu bem sei, eu não sou uma máquina, ninguém é. Volta e meia, esse fluxo de organização e intencionalidade é quebrado. Geralmente quando acontece alguma coisa mais intensa, uma semana de trabalho mais pesada, uma mudança de casa ou mesmo o surgimento de uma pandemia. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a importância desses momentos em que a gente sai dos trilhos. Eu, nessa pira de fazer as coisas com mais significado, às vezes pego bem pesado comigo mesmo, tentando manter a disciplina para tocar o canal, o podcast, o trabalho e a vida pessoal. E o mais nocivo para mim é quando eu já tô cansado, não tô mais conseguindo fazer as coisas e começo a me culpar. E essa parte de se culpar é um lugar que não traz benefício nenhum. Eu acredito muito no equilíbrio. Então, para que eu toque a minha vida com mais significado, ou seja, produzindo mais coisas que conversam com os meus valores de vida, eu preciso me equilibrar entre me cobrar para continuar produzindo e me conceder os meus momentos de descanso. Estar em contato comigo mesmo é o que me ajuda muito nesses momentos. Para entender quando eu estou precisando de um alívio, de um acolhimento de mim mesmo, para que depois desse tempo de descanso, a inspiração e a energia produtiva possam se restaurar e dar frutos. Nessa semana, com a situação do mundo e muito trabalho para fazer, eu acabei chegando nesse ponto de estafa mental. E por alguns momentos eu tentei contrariar isso. E então eu olhei para mim e me dei a permissão para poder sentir isso de verdade. Para poder operar em uma capacidade menor de produção e uma frequência mais baixa em todos os aspectos. Como eu mudei de casa no começo do mês passado, eu tinha sentado e delimitado meus objetivos para os próximos tempos e separado meus dias para cumprir esses objetivos durante as semanas, o que me colocou em um período muito produtivo e intencional. E, de certa forma, eu me apeguei a esse estágio criativo e produtivo, e não queria sair dele. Porém, mais uma vez eu vi que quanto mais cedo a gente aceita e se dá o devido descanso, mais fácil é de voltar. Nesse exato momento, eu me sinto muito mais recarregado e criativo, só pelo fato de eu ter me dado o aval para descansar e me livrar da culpa disso. Eu fui meu amigo, eu me compreendi, me abracei e isso tudo é muito importante para mim. Quando a gente trabalha por conta própria, não tem chefe, não tem ninguém que vai te cobrar além do cliente. E apesar disso parecer maravilhoso, eu me cobro muito mais do que qualquer chefe me cobraria. Isso às vezes pode ser uma armadilha, justamente pela possibilidade de me separar da minha criança interior, de não ser compreensivo comigo mesmo. Apesar de eu ter encontrado uma vida muito mais intencional e produtiva, e isso ter sido uma descoberta e tanto para mim, assumir que eu tenho que ter autocompreensão foi igualmente importante. A autocompreensão é você olhar para você mesmo como um amigo, como a pessoa mais importante do mundo. Com um amigo a gente não pega pesado, a gente compreende, mas também incentiva, leva ele para frente. Por momentos eu ficava muito bravo comigo quando não estava produzindo ou me organizando da maneira como eu queria. Aí eu acabava me cobrando para fazer mais e normalmente eu continuava fazendo. Porém a criatividade ia sendo drenada. Isso tem uma coisa que é importante para o meu trabalho e para esses vídeos é a criatividade. Por isso, um dos pilares de levar uma vida mais intencional é o autoconhecimento. É entender e experimentar como nós mesmos funcionamos, como a gente consegue estar mais focado naquilo que realmente importa. Fazer experiências mesmo e ver os diferentes resultados, buscando um equilíbrio na mistura. Para mim, a vida precisa ter uma mistura de trabalho, propósito, amor e ócio. Sendo que quando alguma dessas partes é negligenciada, as outras são afetadas. Nesse processo de se entender, uma peça-chave para mim é escrever. Escrever sobre objetivos, metas e principalmente sobre os resultados. Quando eu acesso as minhas anotações, olhando para o eu do passado, eu posso compreender muito mais sobre o eu do presente. O monitoramento é uma peça-chave do intencionalismo. Quando a gente monitora e assimila com consciência para onde estamos indo, podemos cada vez mais dominar a arte de voltar aos trilhos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço!